Seja qual for o horário em que estiverem vendo o vídeo, é uma satisfação imensa estar aqui novamente com vocês para falarmos aí de algo relativo à espiritualidade, né? Uma vez que nós não dominamos tudo, mas temos muita curiosidade, que eu talvez seja o principal, termos curiosidade por esses assuntos, né? Porque, na verdade, o que resolverá a nossa vida serão esses assuntos, tudo mais decorre das questões espirituais. Eu queria fazer uma retomada, porque semana passada nós saímos com um texto em que frisava, aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo, sobre cuidar do corpo e do espírito. Eu vou começar falando uma situação, porém eu vou até deixá-la para a próxima. O que acontece? Por exemplo, vejam vocês, o vídeo passado eu havia trabalhado à noite, então eu estava um pouco cansado. Vocês vejam, eu talvez estivesse com um aspecto, depois eu fazendo uma análise através também de uma colocação que o irmão me fez, realmente talvez eu parecesse com um aspecto um pouco mais cansado em relação a essa noite trabalhada. Mas eu acho assim, talvez do ponto de vista de conteúdo e tal, não tenha ficado tão prejudicado. Mas, por exemplo, talvez alguns tenham percebido uma falta de entusiasmo ou algo nesse sentido, que eu estivesse pouco motivado. Mas eu queria falar para vocês que é justamente o contrário. Essa colocação que eu faço aqui é para esclarecer justamente assim, a felicidade que eu estava, a alegria por estar realizando esse trabalho para o nosso Pai, porque isso é motivo de muita felicidade, não tenho dúvidas. A questão toda é que, na verdade, como a gente pôde perceber ali, por eu estar um pouco cansado, o meu físico está um pouco cansado, talvez não deixou transparecer tanto, mas no íntimo eu estava sentindo muita alegria. Na verdade, eu não esbocei euforia, mas alegria eu posso dizer que passava por mim sim. Eu estava, tipo assim, imbuído num espírito de alegria, de satisfação, de felicidade, por estar, sei lá, dando uma pequenina contribuição para a obra do Pai, né? Afinal de contas, seja a contribuição grande ou pequena, uma contribuição nesse sentido, eu acho que é sempre positivo, não tenho dúvidas. Um outro aspecto que eu queria dizer, retomando, né, na verdade, a de semana passada, por exemplo, eu mencionava que quando eu vou à academia ou pratico exercícios físicos, parece-me que a energia dá uma melhorada. Eu atribuo isso aí à questão da movimentação da energia que acontece, né? A energia movimentada pelo físico automaticamente movimenta a energia etérea ou astral também, fazendo talvez ali uma espécie de depuração delas. Não obstante isso aí, além disso aí, ainda tem uma questão. Certa vez eu saí da academia e estava andando tranquilamente pela rua, sem qualquer receio. De repente, me veio na mente a seguinte frase: meu filho, o medo afasta você do amor. Então, ou seja, eu estou chamando a atenção para essa mensagem, que é importantíssima, mas frisando, por exemplo, que eu, após fazer uma movimentação energética, tal como falam os orientais, né? Mente sã, corpo são, a fluidez que favoreceu, nesse caso, que eles se comunicassem, que eu não estava em ambiente, eu estava no meio da rua, eu não estava falando com ninguém, na verdade foi uma coisa espontânea deles, veio essa mensagem importantíssima, inclusive eu cheguei até a mencionar para alguns irmãos na casa onde eu frequentava anteriormente. Então assim, ele me deu essa mensagem assim, valiosíssima, né, que eu queria talvez discorrer um pouco sobre, que se nós formos avaliar, não é muito difícil perceber, porque à medida que a gente sente medo, isso gera uma ansiedade, automaticamente gera uma queda na frequência, uma baixa vibração. Estando numa baixa vibração, nós ficamos mais sujeitos à influência daqueles que também estão em baixa vibração. O problema maior oscilar ocorre. Entretanto, quando o delta, a diferença entre a oscilação é muito grande, demora-se talvez mais tempo para se retomar a um padrão de excelência, um padrão aceitável, um padrão bacana que vai nos blindar de interferências, de problemas, enfim, que não vai nos manter por um longo período de tempo em baixa, suscetível à ação, ou mesmo que não houvesse uma ação direta dos irmãos que estão equivocados, mas propiciando que nós acessássemos talvez uma parte de nós que a gente vem lutando para poder modificar.
Então, assim, eu queria frisar esse aspecto aí do cuidado do corpo e cuidado físico nesse sentido, dando um exemplo singelo de que ir à academia, por exemplo, praticar atividade física ou outras atividades também, yoga, enfim, que ajudam a movimentar as energias para favorecer a comunicação, para, digamos assim, depurar um pouco o canal de comunicação, para que a gente receba essas pérolas, né, que são importantíssimas aí, essas pérolas que eles nos fornecem aí, que quando a gente para refletir, faz todo sentido. Parece muito simples, mas não é. Tem uma complexidade gigantesca envolvida nessa frase do medo nos afasta do amor, e é bem verdade. Pelo menos eu percebo assim. Outra coisa que eu queria frisar, mudando um pouco a figura, mudando um pouco o assunto, é o seguinte: outro dia, na verdade várias vezes, já me vieram à mente a questão que colocam do Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, mencionando que ele é apenas uma formiguinha no projeto, no plano, nos planos do Pai. Mas eu vou dizer para vocês o seguinte: eu não discordo dele. Na verdade, eu queria era talvez entregar uma interpretação que faça a respeito disso que ele diz. Eu acho, na verdade, que ele é humilde, não tenho dúvida. Na verdade, isso aí é incontestável. A questão, para além da humildade dele, eu acho que tem a ver com simbolizar que, por exemplo, uma formiga é um inseto que trabalha em prol da sociedade em que ela vive. E, na verdade, eu imagino que ele talvez tenha também querido dar essa conotação de que uma formiguinha nesse sentido, que realiza o trabalho que lhe é entregue para o bem da comunidade. E se nós formos avaliar a obra dele, é bem isso. Em várias passagens, eu não sou um profundo entendedor sobre ele, mas assim, olhando superficialmente é possível perceber, porque ele deu uma contribuição imensa, ele não se valeu, não teve qualquer orgulho ou vaidade disso, que preponderasse. Outro aspecto, a sociedade, sejam nos espíritas ou não, porque mesmo aqueles que ainda não se identificam com algumas máximas do espiritismo, um dia se identificarão. Então, ou seja, o legado que ele deixa é de longa data, a gente não sabe nem precisar. Na verdade, são informações preciosas que nós poderemos acessar para o futuro e com certeza contribuirão para a nossa melhora enquanto sociedade, enquanto humanidade, na verdade. Do ponto de vista, como é que eu posso dizer, do ponto de vista moral, do ponto de vista das inovações. Agora, é importante frisar o seguinte: feita uma colocação semana passada, que é mais ou menos aludindo a seguinte frase, que nós não podemos negar os pontos de partida, mas temos que aceitar as novidades. Essa é uma frase que, para mim, pelo menos, ela representa que todos os ensinamentos que nós recebemos, desde a codificação de Kardec e outras obras que vieram, e mesmo talvez nós que não temos aqui do Ocidente, não temos contato com tantas obras do Oriente, mas enfim, imagino eu que também se processou um movimento semelhante lá, todas essas obras vieram dar complemento às anteriores. Mesmo, e ninguém tira o mérito do codificador, do Allan Kardec, muito pelo contrário, reconhecemos, mas ele próprio coloca nos termos de que são cabíveis novas informações, que aí vieram com uma série de autores ao longo do século XX, né? O Chico Xavier tem uma expressiva produção, eu talvez vou fazer uma injustiça por não saber citar tantos, mas, por exemplo, João Nunes Maia, ou Hercílio Mais, enfim, grandes ícones que complementaram os trabalhos entre si, isso aí não tenho dúvidas. Mais recentemente, talvez década de 80, 90, Robson Pinheiro, Vanderlei de Oliveira. Então, ou seja, tem uma turma muito boa que repetiram talvez alguns conteúdos, mas deram uma roupagem, deram uma incrementada nesses conteúdos. E é bem assim a evolução. No fim das contas, isso demonstra a evolução dos conteúdos à medida que o tempo vem passando. Isso é essencial, do contrário nós estaríamos estagnados no mesmo ponto. E eu acho uma coisa que às vezes as pessoas falam, e é um pouco para mim difícil de compreender, digamos assim, é quando as pessoas falam que tudo deve ser levado ao crivo da razão.
Mas aí eu pergunto, na minha lógica, pelo menos a razão está intimamente ligada ao amor. Vejam bem por quê. Porque do contrário, se a nossa razão egóica estiver no controle, ou seja, se o amor não é a sua finalidade, se a conquista do amor, se essa razão não nos serve para adquirir esse amor, talvez aí nós não estaremos falando em razão, mas em convicções, porque aí é uma questão particular. A razão que é razão, ela não se colocaria contrária ao amor, em hipótese alguma. Sobretudo, talvez, se nós avaliarmos esses conteúdos espiritualistas. O que prepondera é o amor. O resto são todos instrumentos para a consecução desse fim, que é obtermos esse amor maior, essa evolução cada vez maior, infinita, que inclusive nunca cessa. Se o cosmos está em constante expansão, quer dizer que o Pai está em constante expansão e evolução também, por que não? Quem de nós poderia dizer que o Pai continua da mesma maneira desde quando ele criou, não muito atrás, criou a Terra? Lógico, por intermédio dos seus emissários e tal, mas o que eu quero dizer? A evolução é para todos, é constante, tem que se sair do lugar, nós não podemos ficar estagnados. Enfim, quando se usa a frase de que tudo deve ser levado ao crivo da razão, a gente tem que ter muito cuidado para avaliar que razão é essa. A razão pessoal, porque aí eu não vou nem, digamos assim, é uma razão pessoal, então está mais próximo de serem convicções, ou uma razão que enfrenta digamos assim, um embate. Enfrenta um embate não seria o lugar, se coloca ao lado do amor naquilo que propõe. Porque é isso que nós devemos nos preocupar, com aumentar o fluxo de amor que está na nossa consciência, que está na nossa consciência. Essa é a finalidade última. No fim das contas, estamos aqui para isso. Então, nós não podemos nos furtar a isso. Temos que buscar a evolução baseada na razão que decorre do amor. A nossa razão tem que estar intimamente ligada ao amor. Não tenho dúvidas disso. Agora, claro, respeito opiniões em contrário. Não tendo a palavra última, porque nem é o meu objetivo ter a palavra última, mas fomentar talvez discussões, pensamentos nesse sentido. Esse é que é o objetivo de uma palestra, talvez. Eu não estou querendo estabelecer nenhum fundamento. Estou querendo, na verdade, promover a discussão. A gente tem que discutir. Porque à medida que nós estamos talvez engessados em determinados conteúdos e não abrindo as portas para aquilo de novo, vai trazer um certo retardo, digamos assim, temporal, para que nós possamos atingir a angelitude, que é o destino de todos nós. No próximo, eu tenho o objetivo, se nada vier de novidade, de trabalhar um pouco sobre obsessões, que é trazido no Livro dos Espíritos, em outras obras também, dando esse caráter de complementariedade que eu mencionei agora há pouco. Eu acho que vai ser bacana. E eu acho que assim, falarmos de experiências pessoais, quando essas experiências são pedagógicas, eu acho que é interessante, porque a gente fala com muita propriedade daquilo que vivencia. É o meu caso com relação a essa história que eu vou deixar para o próximo encontro, mas a proposta inicialmente é essa. Se algo mudar, se alguma pauta nova vier, porque as pautas, na verdade, elas são influenciadas pelo contato com as coisas que eu tenho ao longo da semana. Então pode ser que surja coisa nova, mas todas importantes, não tenho dúvida. Quem sou eu para definir prioridade? Na verdade, como eu disse, o trabalho que eu faço aqui, muitos podem fazer, no fim das contas, só estar com o interesse de cumprir a obra do Pai, sincero, e todo o trabalho vai acontecer. Só precisam de pessoas dispostas a realizar aquilo que você tem que realizar, sem qualquer interesse. Então, no fim das contas, eu acho que tudo vai dar certo, a proposta inicial vai ficar por essa aí. Eu vou selecionar um trecho aqui para a gente poder bater um papo, digamos assim, fazer uma colocação aqui a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo, mas nós vamos trabalhar aqui nessa seleção que eu fiz, esse capítulo Sede Perfeitos, capítulo 17 no meu livro, O Homem de Bem, e a questão aqui é a seguinte: eu tenho uma passagem bíblica, acredito eu não sou muito apegado à Bíblia, mas não é que eu não considero que não existam informações importantes lá, mas eu assim nunca tive muito contato, igual eu expliquei no primeiro vídeo, nunca foi muito meu forte, mas tem uma passagem que
reforça essa teoria de que nós devemos acreditar nas promessas do Pai. Ele fala mais ou menos assim: eu não sou homem para que minta e nem sou homem para que me arrependa. Ou seja, todas as promessas que ele fez ao longo dos registros bíblicos vão se confirmar. A gente tem que ter fé que essas maravilhas todas acontecerão nas nossas vidas. E é isso que eu tenho fé. Que através dessa reforma, através desse exercício de melhoramento contínuo, através dessa crença, dessa fé inabalável no Pai, a gente vai conquistar maravilhas. Lá sim estão os tesouros que a gente busca. Isso aqui é tudo passageiro. Por melhor que seja a nossa vida aqui, eu imagino que não seja insignificante o percentual que representa da de lá, ela nos vale muito bem para que a gente conquiste esse espaço mais próximo do Pai. Mas ela propriamente não tem valor frente a essa vida, o plano espiritual, sobretudo superior. Tudo que o homem de bem faz é voltado para a coletividade. Ele não tem interesse em fazer por si. Ele não é egoísta. O egoísmo é um vício que ele combate firmemente. No fim das contas, ele realiza o bem pelo bem, não porque existem interesses. Ele não age de má fé. Ele pensa se praticou alguma coisa que feriu, ainda que por meio de palavras. Ele não se julga melhor do que ninguém. Ele não se coloca acima de ninguém. Ele sabe que todos estão no momento evolutivo deles, ou seja, se nem o Pai viola as consciências, tampouco nós temos esse direito. No fim, ele respeita todos os direitos que Deus nos concedeu para que a gente tenha essa vida. E como diria Jesus, tenhamos vida e vida em abundância. Esse é o único desejo do Pai para nós. Que a gente busque se aproximar desse parâmetro, digamos assim, de homem de bem, para que a nossa vida futura, a nossa vida desde já se transforme nessa vida que a gente pensa para o futuro. É possível a gente realizar uma reforma que já garanta desde já essa plenitude. Quanto mais nos aproximarmos, quanto mais nos esforçarmos, quanto mais fizermos a reforma íntima de forma correta, combatemos os vícios que ainda trazemos, cada um dentro de si, na sua determinada magnitude, de determinada natureza, tudo isso aí vai colaborar para que a gente se torne um homem de bem e galgue esse degrau aí evolutivo e passe a uma situação assim, que não consigo nem referenciar, não há parâmetros. Do ponto de vista do esquecimento que estamos, a gente não consegue talvez mensurar, mas eu acredito. O principal é isso. Eu acho que é algo muito inimaginável para mim, mas igualmente maravilhoso. Na mesma proporção de inimaginável, é maravilhoso. Então, vale a pena nós nos empenharmos nesse trabalho. Boa tarde, meus irmãos. Que a paz do Senhor esteja convosco. Caboclo Pena Branca. Esse vídeo aqui, ele não tem um viés sectarista, ele serve mesmo para aqueles que não trabalham diretamente na linha de caboclo, digamos, nas casas de Umbanda. No fim das contas, as informações espirituais, elas não têm cunho de criar guetos, elas são amplas, servem a finalidade ampla, a finalidade da evolução, é a finalidade que o Pai estabeleceu. Nós não poderíamos sermos indulgentes, pensarmos no próximo, se excluíssemos uma parcela das pessoas de terem acesso a esse conhecimento. Se elas, por opção pessoal, não buscam esse tipo de conhecimento, é direito, livre-arbítrio de que fazem uso. É uma lei da natureza, uma lei do Pai. Mas nossa obrigação é trazer o máximo de informações que pudermos para ajudar. As coisas às vezes se processam de uma forma tão diferente no plano espiritual que fica muito difícil, mesmo com tanta literatura a respeito, aproximarmos como as coisas se resolvem no plano espiritual. Mas uma coisa, como dito há pouco, é que temos que frisar.
tudo o que acontece é para o vosso bem, é para o vosso proveito. Não tem nada que esteja nos planejamentos do Pai que não vise a esse fim. O objetivo último dele é levar-nos todos para o mais perto dele, ou melhor, perto dele nós já estamos, porque ele está dentro de nós, mas que nos elevemos cada vez mais buscando essa perfeição para que o compreendamos melhor. O estar perto dele talvez se transmita melhor por compreensão. O fato de nós buscarmos esse melhoramento íntimo, essa reforma, o fato de combatermos os vícios morais, o fato de buscarmos um lugar melhor na espiritualidade, tem o condão de nos tornar pessoas mais capazes de compreender o Pai, porque Ele já vive em nós. Nós somos parte dele, tudo é o todo. Então, Ele, sem dúvida alguma, já reside em nós, embora em muitos segmentos religiosos façam parecer que, na verdade, é o contrário. Estaríamos alijados da presença do Pai. Não é verdade. No fim das contas, se cada um de nós fizer um exame de consciência, vai encontrar aquele momento onde a gente percebe a presença do Pai. A gente percebe o Pai conversando conosco. Porém, tem uma questão. Não é em qualquer situação que às vezes a pessoa consegue perceber essa conexão, consegue estabelecer essa conexão, ou conseguir manter a conexão durante muito tempo. No fim, a gente tem que fazer um trabalho ativo para que isso aconteça, até que o momento que o nosso padrão vai ser de conexão ininterrupta. Aí, como dizem alguns, o Pai e nós seremos um. Estaremos em sintonia com todos os aspectos divinos do Pai, faremos uma leitura muito melhor de todas as situações, enfim, uma qualificação sem medidas na nossa vida, sem dúvida. Agora, respeita-se o momento, respeita-se as opções. Entretanto, é importante frisar, o momento que nós vivenciamos agora é um momento derradeiro. Em breves tempos, o panorama do planeta vai mudar, a regeneração vai se instalar. Lógico, não acontece abruptamente. O planejamento é perfeito, não é preciso que se diga, o Pai é perfeito, o planejamento é do Pai, então logo tudo acontecerá de forma perfeita. Ainda que não compreendamos, mas frisem essa parte. Tudo concorre para a nossa felicidade maior, felicidade verdadeira. Não há por que buscar em desespero qualquer solução, até porque quanto mais desespero, menor vai ser a vibração, menor a frequência e menos acessível aos espíritos da luz, a espiritualidade maior, vocês terão acesso. O objetivo é acessar a maior vibração para que esses conselhos, essas intuições, essas comunicações que todos recebem, alguns são instrumentos para transmitir, outros não, mas todos recebem, porque todos são filhos do Pai e Ele não vai deixar qualquer um para trás, basta que queiram. Isso é uma opção pessoal que Ele deixa a cargo de vocês. Do nosso ponto de vista, por estarmos com uma visão muito mais ampliada, por estarmos desencarnados, sem dúvida alguma vale a pena. O problema o que é? A gente não consegue, às vezes, como dito, transmitir a vocês tanta benevolência, o que é a benevolência das paragens onde vocês vão poder se situar. Porque se vocês tivessem um vislumbre, pequeno que fosse, desses lugares, certamente modificariam o panorama. Entretanto, como dito na passagem lida, o homem de bem, ele tem de fazer o bem pelo bem, sem esperar qualquer recompensa. Lógico que a gente sabe, por uma questão, novamente, de uma lei da natureza, de causa e efeito, que se causarmos algo bom,
automaticamente o efeito também será bom. Mas entendam, intrinsecamente, o homem de bem nem talvez reflita sobre essa dicotomia bem e mal. Ele simplesmente faz o bem, porque já faz parte dele. Assim como o contrário também acontece. As pessoas, às vezes, automaticamente já provocam alguns males. Aquilo ali faz parte do espírito, ele está em aprendizado. Ele vai chegar um momento que essa situação vai se transformar. E é esse bem o objetivo. Nós estamos cooptando a vocês para essa jornada de redenção. Essa é a redenção verdadeira. Sair de um momento desfavorável e subir para um momento positivo. Um momento benéfico, de amor cada vez maior. Essa que é a finalidade das comunicações. Os espíritos, os irmãos desencarnados, vêm para falar convosco, não é para tratar de frivolidades. O principal objetivo de uma comunicação, ainda que seja um assunto que muitos já sabem, ou já ouviram falar, é repetido, o objetivo único é frisar a mensagem de que é preciso fazer diferente para conquistar um resultado diferente. Fazendo as mesmas coisas, o resultado não se alterará. Quem pode esperar algo de bom fazendo as mesmas coisas ruins que fazia antes? Impossível crer na lógica humana. Imaginem uma lógica superior. Então, nós temos que nos esforçar. Nós temos que vencer, matar um leão, figurativamente falando, matar um leão todos os dias. Vencer o nosso ego, que turva a nossa mente, impedindo que a gente acesse, às vezes, os conteúdos de ordem superior. À medida que a gente depura os pensamentos e que começa a pensar de uma forma mais límpida, mais leve, mais cristalina, essas situações vão se tornar cada vez mais solucionáveis. Esses problemas que nos acometem vão reduzindo até o momento que vão cessar. É lógico, cada um tem a sua programação e, digamos assim, tem um ponto em que vai conseguir chegar nesta. Mas, frisando, o que importa é seguirmos em frente, sem olhar para trás. Nós temos que marchar em direção ao Pai. Não permanecermos, tampouco nos afastarmos mais. É a única finalidade dessa prova, dessas provas, dessas expiações. Melhoramento contínuo da consciência para que ela se junte a outras tantas consciências e consiga, digamos assim, essa plenitude, consiga essa felicidade tão almejada por nós aqui, mas que aqui ela é tão somente um arremedo. A felicidade verdadeira é no plano espiritual superior, cada vez mais próximo do Pai. Não tenham dúvida disso. E a gente tem que frisar uma coisa que chama a atenção muitas das vezes, o médium, nos comentários que fazem durante algumas palestras, o jeito de se comunicar da entidade, a forma como tal entidade fala através de tal médium. Nós temos que entender que cada consciência é de uma maneira. As consciências trabalhando em conjunto, como aqui agora, vão ter uma interação que, como dito, o comportamento da entidade tem muito a ver com o comportamento do médium. Não é possível imaginarmos, por exemplo, um médium mais sensato fazendo determinadas coisas quando incorpora. É o caso. O médium se pergunta muitas das vezes por que em determinados vídeos fala-se de uma determinada forma, digamos assim, mais caracterizada do que está no imaginário das pessoas. Em outras é uma comunicação mais límpida, mais leve, mais fluida. Isso tem a ver, muitas das vezes, com o objetivo da comunicação. Em grande parte, também tem a ver, ou na verdade, é uma dupla justificativa, o objetivo da comunicação e o jeito do médium. No fim das contas, quando nós comparecemos, comunicando, irradiando os pensamentos, ou mesmo incorporando, vai depender muito dos propósitos. Mas cada um vai ser diferente. E nem por isso é menos importante. Tornamos a frisar, como mencionado pelo irmão vez passada, o principal talvez seja, talvez não, certamente é o conteúdo.
o jeito, a indumentária, a forma de falar, tudo isso aí são coisas triviais, não fazem o menor efeito na vida prática. A gente tem que se ater àquelas coisas que realmente vão resolver a vida prática. Porque ficar divagando sobre determinadas coisas sem sair do lugar é improdutivo. Qual que é a finalidade da encarnação? Não é melhoramento? Então você tem que tentar fazer coisas produtivas. Qualquer coisa diferente disso é dispensável. Então, tenham isso em mente. Caboclo Pena Branca. Tenham isso em mente. O Caboclo Pena Branca que vos fala está falando através de um médium diferente, por isso se porta de forma diferente, natural. Uma coisa a gente tem que frisar, e o médium gosta dessa frase. O espírito está sujeito ao profeta. Sim, porque ele não pode permitir que qualquer um apareça e fale qualquer coisa. Por mais amparo que ele acredite que tenha na comunicação, ele também tem essa preocupação. E as duas coisas acontecem, tanto o amparo e a gente percebendo a preocupação dele, o amparo talvez de forma ainda melhor, porque ele está preocupado em transmitir de forma convincente, de forma íntegra, aquilo que está sendo dito. As falhas acontecem, mas nós também falhamos. É a famosa história, quem nunca errou que atire a primeira pedra. Então, a tendência é que haja sim mudança. Mudança na forma como as entidades se comunicam, através de um e de outro. Mas todas as comunicações que trouxerem riqueza do ponto de vista moral, essas são que vale a pena. Esqueçam-se de como se portam os médiuns ou as entidades. O que interessa é a riqueza moral que trazem nas palavras. Só isso. Meu recado não vai ser tão longo, é um recado breve. Nós, no fim das contas, estamos só, digamos assim, dando uma prévia para ele ir se acostumando, porque é novidade para ele. Ele nunca se imaginou envolvido num trabalho espiritual, tampouco prestando algum conhecimento ou prestando informações ou interagindo convosco pela rede mundial. Então, é uma novidade. Ele até venceu bem o nervosismo da semana que passou, da última semana, e a tendência é que a comunicação vai ficar cada vez mais límpida, cada vez mais fluida. Ele tem exemplos disso e sabe que o melhoramento contínuo é o objetivo, buscar a excelência naquilo que faz. Esse é o objetivo dele, principalmente, como dito no início, pela alegria que se sente de realizar a obra do Pai, de cumprir qualquer pormenor que lhe seja colocado para ajudar a todos, porque como todos estamos conectados, ele ajuda os outros, ajuda a si, esse fluxo que não pode parar, ajuda mútua e incessante. Que a paz de Deus esteja no coração de todos vós e que o Pai abençoe ricamente cada um a realizar aquilo que necessita para o seu melhoramento. Eu agradeço aí as palavras de incentivo do irmão. Realmente fazia parte em qualquer momento do meu, digamos assim, do meu planejamento, integrar qualquer tipo de trabalho espiritual, embora eu possa dizer que eu sempre acreditei muito em Deus, mas como eu coloquei no primeiro momento, nunca foi muito meu forte frequentar templos, enfim. Eu acho que o templo que devemos realmente trabalhar é o próprio, né? Trabalhando o nosso próprio tempo, trabalhando o nosso próprio íntimo, a gente consegue sanar muitas das deficiências que temos, automaticamente demonstrar essas melhoras para os outros, que acabam nos pegando como referências, como nós pegamos várias referências ao longo da vida. A gente tem que aproveitar aquilo que é bom. No fim das contas, o melhoramento é isso. Aproveitarmos o que é bom, sem críticas, porque cada um sabe de si, e buscar
cada vez mais esse pedacinho de céu, digamos assim, que eu acredito que seja muito maravilhoso. Eu fico muito satisfeito da oportunidade que o Pai me dá, embora, mais uma vez, o esquecimento tem suas dificuldades, as dúvidas, enfim, acho que acomete a todos que começam, mas pouco a pouco nós vamos vencendo essas barreiras aí para fazer o melhor, que é o que Deus, nosso Pai, merece, o melhor. É só frisar aqui que normalmente eu acompanho alguns canais e é de lá que eu tiro uma parte do que eu falo, é dos livros que eles mencionam, enfim, é desse contexto todo de vídeos, de palestras que assisto e de livros que leio, que, sei lá, eu disponibilizo, digamos assim, as poucas informações ou as informações que eu tenho para a espiritualidade trabalhar. É lógico, assim, o interesse é de ampliar cada vez mais e buscar. Esse é o canal espiritualista do Luciano da Costa, o canal Ciências e Espiritualidade do Sérgio Tadeu, o canal EPA, né, Espiritualidade com Pedro Augusto, o canal Cryon do Serviço Magnético. E embora eu não acompanhe tanto no YouTube, mas eu acho que ninguém pode deixar de atentar para o conteúdo do professor Hélio Couto. Eu assisti o Caminho das Palestras 1 todo, o Caminho das Palestras 3 quase todo. E posso dizer que sim, são informações importantíssimas. E todas essas informações veiculadas nesses canais, elas se complementam entre si e formam aí, digamos assim, um arcabouço de conhecimento bem consolidado. Um arcabouço de conhecimento bem útil para nossas necessidades. Então, assim, fica aí o meu recado a respeito dessas leituras, dessas palestras, enfim, para que vocês possam enriquecer o arcabouço de vocês, né? Ninguém é obrigado a concordar. O que a gente pede na verdade, o respeito às pessoas, que é o mínimo que a gente pode expressar. Ainda que não concorde, eu não compreendo muito bem como essas pessoas se prestam a deixar comentários negativos, não entendo a finalidade, porque é uma questão que é um viés destrutivo, então não faz muito sentido. Se a gente quer somar, não faz muito sentido. Então, vejam os vídeos, façam uso daquilo que lhes foi imediato, reflitam sobre aquilo que gerar dúvida, busquem esclarecimento. No fim das contas, a gente tem que ter uma visão espiritualista libertária. Ninguém está querendo aprisionar ninguém nas ideias, não. A gente quer expandir. Nós, ao repetirmos os conteúdos, ao relermos determinados livros, ao revermos determinadas palestras, a gente está ampliando o conteúdo. A gente não deve ficar com preguiça de revisitar as obras, mas revisitar tentando buscar algo novo. Outra coisa importantíssima que me foi recomendado expressamente, embora já fosse de certa forma uma prática minha, a gente tem que ter uma visão diversificada. Busquem obras que às vezes vocês nunca tiveram contato, de segmentos espiritualistas que vocês nunca tiveram contato. Eu tenho certeza que vai somar. Tem informações complementares lá, informações novas, enfim. É vocês quem tem que fazer esse trabalho de garimpar informações que lhes será útil. Todas serão úteis. Até os contra-exemplos serão úteis, mas eu quero dizer, útil do ponto de vista imediato. E algumas coisas vão ficar para depois, a compreensão de muitas coisas que a gente tem acesso aí só vai ser plena no futuro. E outras tantas que virão. Então, assim, a gente almejar esse preparo é importante, sem ter muita cobrança, no sentido de que, eu não compreendi, não importa, não compreendeu agora, vai compreender depois. Isso é um trabalho, às vezes, mais demorado, mas que vai acontecer. O principal busquem se preparar, busquem estudar, não tenham preguiça, esforcem-se. No fim das contas, vocês estão fazendo inicialmente para vocês, mas eu tenho certeza que através do melhoramento que vocês farão com o estudo, muitas outras pessoas também vão se favorecer. Na fila do banco, às vezes tem a oportunidade de falar determinadas coisas que, se você não tivesse acesso, talvez você transmitiria de uma forma, a pessoa não compreendesse. À medida que a gente trabalha
essa questão do melhoramento intelectual, melhoramento moral, a gente nós nos tornamos instrumentos mais eficazes. E esse é o objetivo, tornarmos-nos cada vez mais habilitados a ajudar e a evoluir. Algo diferente disso afasta-nos do Pai. Eu quero estar o mais próximo que eu puder dele, então eu vou tentar aplicar o máximo que eu puder desses dizeres. Espero que vocês também o façam. Vai valer a pena. Todo sacrifício vale a pena. A desconstrução que ora se processa no ego da pessoa vai resultar numa reconstrução muito melhor, não tenho dúvidas. O objetivo é esse: melhorar continuamente. Que Deus possa nos abençoar, nos iluminar cada vez mais. Nós já somos imensamente abençoados, a misericórdia dele nos concedeu essas oportunidades e nós temos que fazer jus a essas oportunidades. Buscarmos incessantemente, repito, melhoramento, a reforma, ampliar o amor, a fraternidade, a serenidade, a alegria em nossos corações. É só disso que a gente precisa. É disso que a gente conquista a proximidade maior com a consciência do Pai. Fiquem com Deus, um grande abraço, até a próxima semana.